Obrigado, Senhor. Eu estava desfrutando ainda desse hino aqui, né? Do S74, é isso? Que cantou, né? S74, né? Meu Inário está abrindo no S73 aqui de todo jeito. Amém. Por mim, tua vida. Amém. Entregaste, Senhor. Não está entrando no meu Inário aqui, irmãos. Tem alguma coisa errada aqui, hein? Ó Senhor Jesus. Vou mudar o Inário, né? O Inário também falha, né? Está na tela. É que eu quero desfrutar bastante desse hino hoje. Ainda vou tentar aqui, viu, Xande? Ó Senhor Jesus, por mim, vamos falar juntos? Por mim, tua vida. Amém. Contrito a ti, o meu ser se voltou quando me perdoaste, minha vida se transformou. Amém. O título da mensagem de hoje, do nosso estudo da palavra de Pedro, das epístolas de Pedro, é a salvação completa de Deus. E Deus realmente tem uma forma toda especial de falar conosco, irmãos, porque na sexta-feira foi compartilhado sobre o quê? Sobre o evangelho que o apóstolo Pedro estava se referindo. E exatamente é esse evangelho, que é um evangelho completo. Na mensagem de ontem, na Casa 2, o Tito compartilhou conosco, também foi falado sobre essa salvação. O Tito fez uns desenhos na lousa. Cadê o Tito? O Tito desenhou na lousa, Antigo Testamento. Foi muito bom, irmãos, né? Para mostrar que no tempo o Senhor Jesus veio. Deus, aquele que estava lá nos céus, ele se esvaziou e se humilhou. E ele assumiu essa figura humana, como nós, irmãos. E a gente está vendo esse evangelho, às sextas-feiras, que fala sobre o Salvador servo. O Senhor, embora sendo rei, embora sendo criador, ele se fez um servo para poder nos alcançar. Obrigado, Senhor. E aí essa aqui, né? Por mim tua vida entregaste, Senhor. Você já imaginou você ter nascido, você crescer, sabendo que o seu destino é a cruz? Você já pensou nisso? Não sei quantos anos você tem, né? Mas imagine que daqui 3 anos e meio, você vai ser crucificado. Que tal? Hã? Pois então. Pode fazer o que se quiser de bem. Já pensou, irmãos? O Senhor, ele não recuou. O Senhor não hesitou por sua causa e por minha causa. Então, quando a gente parte esse pão, nós devemos nos lembrar sempre, irmãos, não apenas no domingo, mas todos os dias da nossa semana, nós devemos nos lembrar daquilo que o Senhor é para nós. Essa obra foi uma obra exclusivamente de amor. Deus amou o mundo de tal maneira. Irmãos, até onde vai o nosso amor? Até onde vai o nosso amor pelo Senhor? Mas o amor do Senhor vai até o fim. O Senhor disse, tendo amados, amou-os até o fim. E esse fim é a completação da nossa salvação. O Senhor vai trabalhar incansavelmente, como tem trabalhado na nossa vida, no nosso viver, para que nós alcancemos essa salvação completa. Então eu queria começar lendo os versículos com os irmãos, né? Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Ele fala: eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível,
reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Irmãos, essa é a obra do Deus triuno. Essa salvação que ele fala aqui é a salvação completa, é a salvação do Deus triuno. E essa salvação, ela é feita através do poder de Deus. Quem é que faz, quem é que executa? O poder de Deus. Através da obra do Filho, e que nós desfrutamos no Espírito. O Espírito é quem atua na nossa vida. O Espírito é a palavra de Deus. Quando eu toco na palavra de Deus, quando eu desfruto da palavra de Deus, eu toco no Espírito. E esse Espírito vem fazer a sua obra na minha vida. Graças a Deus, irmãos, pela obra completa do Senhor. Porque essa obra completa faz com que a nossa salvação possa ser completa. Na sexta-feira, o Xande compartilhou, que nós somos tripartidos. E muita gente não sabe distinguir alma de espírito. Mas a Bíblia distingue alma de espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, quando ele fala ali sobre ser santificado, ele fala sobre santificar espírito, alma e corpo. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, fala que a palavra de Deus é capaz de discernir, ela é capaz de separar alma de espírito. Então, a salvação de Deus completa, ela inclui o nosso espírito quando nós cremos. Também, ali em Romanos capítulo 8, versículo 23, fala sobre a transfiguração, a transformação do nosso corpo, a salvação do nosso corpo mortal. Paulo fala em Coríntios que nós tivemos um corpo incorruptível. Hoje o nosso corpo é mortal e corruptível, mas naquele dia o nosso corpo será incorruptível. E no tempo de agora, temos o maior problema na nossa vida. E um grande problema para Deus também resolver. A nossa alma. A salvação da nossa alma. Uma vez completada, irmãos, nós somos primícias para o Senhor. Quando a nossa salvação estiver completa, seja que tempo for, nós seremos do Senhor. Nós estaremos com Ele para sempre. Então, nós precisamos não apenas saber, mas nós também precisamos permitir o trabalhar do Senhor na nossa vida. E aí, nos versículos seguintes, ele fala da nossa tribulação, do nosso sofrimento, se necessário. E nós vamos ver hoje que é necessário. Irmãos, a nossa pessoa é muito dura ainda. E se tudo estiver bem, dificilmente Deus consegue agir em nós. Mas quando tudo está dando zebra, quando as coisas estão difíceis, a primeira coisa que a gente lembra é de clamar para o Senhor. Então, o Senhor usa essas situações para poder nos aperfeiçoar. Porque Ele foi aperfeiçoado, conforme ele fala ali em Hebreus, capítulo 2, Ele foi aperfeiçoado através dos seus sofrimentos. E Ele é um homem, Ele sabe o que é padecer. Ninguém precisa dizer para o Senhor o que é sofrer, porque Ele sofreu. E Ele pode compadecer-se de nós. Então, ainda que venham as circunstâncias, elas nunca serão maiores daquilo que a gente pode suportar. E ainda assim, Deus provê livramento. Deus ainda dá uma mãozinha para que naquele momento a gente possa atravessar as nossas dificuldades. Irmãos, isso é pela fé. Então ele fala no versículo aqui, Segundo a misericórdia nos regenerou, no versículo 3, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Como é que esse poder vai agir na nossa vida? Pelo crer, pela fé. Ó Senhor Jesus, para a salvação preparada a revelar-se no último tempo. Que último tempo é esse, irmãos? Os irmãos sabem ou não? Quando seria esse último tempo? Que salvação é essa? Esse último tempo é a vinda do Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, não tarda o Senhor a sua vinda, como muitos julgam demorada. Mas o Senhor está aguardando a você e a mim.
Amém, irmãos? Consegue sentir o amor aí? O Senhor está aguardando. Ele poderia voltar agora. Irmãos, como seria a nossa situação diante do Senhor? Mas o Senhor, por causa do amor e por causa da misericórdia, Ele ainda está aguardando a revelação dEle na nossa vida, a manifestação dEle no nosso viver, a nossa plena salvação. Ó Senhor Jesus, a nossa vida espiritual começa com a regeneração, continua com a transformação e termina no estágio da maturidade, quando Cristo for revelado plenamente em nós, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento de Cristo Jesus. Conhecer a altura, a profundidade. Irmãos, que coisa rica que vai ser. Eu penso que pela eternidade toda, nós teremos muitas coisas ainda para desfrutar e conhecer do nosso Senhor, porque as riquezas do Senhor são insondáveis. Sexta-feira falou sobre isso também, né? O Tito falou ontem isso também. As riquezas de Deus são insondáveis. Não dá, irmãos, para perscrutar todas essas riquezas. Mas é para nós. Essas riquezas insondáveis são para nós. Amém? Bom, então, tudo começa pela nossa regeneração. O que é regeneração? O que é, irmãos? Regeneração. Receber nova vida. É ser gerado de novo. Certo? Amém? Não tem nada a ver com reencarnação não, viu, irmãos? É João capítulo 3, versículos 3 a 6. É nascer da água, é nascer do Espírito. E essa regeneração, ela vem pelo crer. Nós cantamos hinos sobre invocar o nome do Senhor. Romanos capítulo 10 fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, graças ao Senhor, porque um dia o Senhor, através de alguém, trouxe esse evangelho para nós. Eu quero ler uns versículos com os irmãos. Irmãos, você acha que você decidiu ser salvo? Quem acha que não, a partir de hoje eu vou me salvar? Sabe, olha, irmãos, foi o Espírito quem te convenceu. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo... Ó Senhor Jesus, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ó Senhor Jesus. Versículo 13. Então, não é o primeiro ainda. Ó Senhor Jesus, segundo. Já acharam aí? Minhas folhas estão enroscando aqui, irmãos. Senhor Jesus. Amém. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, ele falou assim, eu decidi agora ter uma nova vida. Vou mudar minha vida, agora eu vou seguir o Senhor. Irmãos, não funciona assim. Não funciona assim. Mas foi o Senhor que te escolheu. Foi o Senhor quem predestinou você. Efésios capítulo 1 fala que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E nos predestinou para Ele mesmo. Através dessa obra do Filho. E através do trabalho do Espírito. Ele nos alcançou. Quem nos convenceu? Foi o Espírito. O Espírito prepara todo um ambiente, uma série de situações, e vai nos chamando, e vai nos chamando. Até que um dia você se rende, e você recebe o Senhor. Tito, capítulo... Cadê o Tito aí? Tito, capítulo 3... versículos 3 a 8. Pois também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja,
odiosos e odiando uns aos outros. É assim o mundo hoje, irmãos? É ou não? A gente estava nesse mundo aqui, irmãos. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito. Amém. Que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que fôssemos justificados. Essa santificação, essa primeira santificação, que vem junto com a regeneração, a gente fala que é uma santificação posicional, que tem uma posição. Por quê, irmãos? Eu vou dar um exemplo. A gente usava muito isso. É como se nós fôssemos um copo sujo na lama. Um copo de vidro sujo na lama. Um copo de vidro geralmente é transparente, né? Deve ser transparente, né? Mas na lama, irmãos, não dá para ver absolutamente nada de lugar nenhum. Aí, pelo trabalhar e pelo operar de espírito, ele pegou esse copo. Ele lavou esse copo. Ele limpou esse copo. E colocou esse copo numa posição adequada para receber o fluir da água. O Senhor nos pegou, nos limpou, nos lavou, nos santificou e nos colocou na posição, na situação adequada, no momento certo, para receber a água da vida. E nós dissemos: Senhor Jesus, eu creio. Irmãos, esse foi o start na nossa vida cristã. Quando você disse, eu creio, mas foi o Espírito quem te convenceu. Ó Senhor Jesus. A regeneração é cumprida mediante a ressurreição de Cristo, que traz a vida e o dom do Espírito que dá vida, o que torna possível o nosso novo nascimento. O Senhor falou ali com Nicodemos: que faço eu para ter a vida? Olha, sexta-feira o Jane compartilhou, né? Você precisa ter um nascimento novo. Se você não nascer de novo, você não pode nem ver o reino. Se você não pode nem ver, quem dirá entrar no reino? Porque você não vê o reino. Amém? Mas pelo lavar renovador e regenerador, nós nascemos de novo do Espírito. Amém, irmãos? Nós não nascemos mais da carne. O apóstolo João fala ali no seu evangelho, mas agora nós nascemos de Deus. Nós não somos mais da carne, mas somos nascidos de Deus. Nos tornamos filhos de Deus. Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus, que obra maravilhosa, né, irmãos? Sabe o que você fez nisso? Apenas invocou o nome do Senhor. O Senhor te convenceu a crer. E graças ao Senhor, nós cremos. Tem alguém aqui que tem dúvida que creu no Senhor? Amém. Aí o Xande falou, tem muitos que recebem essa palavra, né, Xande? Mas não querem crer, né? Mas isso é uma escolha, irmãos. É a escolha das pessoas. Deus te dá o direito, o arbítrio, o livre-arbítrio para você recebê-lo ou não. Ele te chama. Ele se manifesta. Se você abrir a boca e disser, Senhor Jesus, você o recebe. Mas você pode recusar também. Isso aí é com cada um. Amém, irmãos? Deus predestinou, mas eu posso não querer. Ó Senhor Jesus. Amém. Bom, então, essa é a nossa redenção. Nós somos redimidos. Nós somos comprados por um preço desse mundo vil. O Senhor nos transportou de um império para outro. Ele fez essa obra. Nós somos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Amém, irmãos? Você foi regenerado. Você nasceu de novo. Você recebeu uma nova vida. E isso vem através da redenção de Cristo. Cristo nos redimiu. Amém? Bom, então tem a santificação, né? Que está aqui em 1 Pedro, vamos voltar aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleito segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito.
Essa santificação, então, é do Espírito, é pelo Espírito. Para a obediência e aspersão do sangue de Jesus, foi através da obra na cruz. O Pedro usa essa palavra aspersão para levar esses judeus que estavam na dispersão a lembrar do que significa o sangue que redime do pecado. Lá eram bodes, novilhos, lá em Hebreus fala sobre isso, né, irmãos? Bodes, novilhos, pombas e tal, mas agora é o precioso sangue de Cristo, com eficácia eterna. Você não precisa ter um rebanho, nem um pombal, você pode invocar o nome do Senhor. Amém? O João Batista veio falando sobre arrependimento. O Senhor Jesus começou falando sobre arrependimento. Eu posso me arrepender. O arrependimento é a causa de nós não sermos consumidos. Então, um dia nós nos arrependemos. O Espírito mostrou quem nós somos. E aí eu tive uma mudança de direção, porque eu criei no Senhor. Eu fui santificado, eu fui preparado, eu fui apartado, e eu criei no Senhor, e eu recebi o Senhor. Amém, irmãos? Então, ainda é o processo inicial da redenção. Aí tem a justificação. Então, vamos ler Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24. Vou ler a partir do 21 bem rapidamente. Mas agora, sem lei, manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O Senhor fala, dos teus pecados jamais me lembrarei. Graças ao Senhor, né? Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Quem é que nos justifica? Quem é que é o justo? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Ele se nos tornou da parte de Deus justiça. O Senhor é o justificador. É o sangue dele quem nos justifica. Eu abri o meu coração, o Espírito me convenceu, o Espírito me lavou. Eu posso receber o Senhor. Ele é a justiça de Deus. Irmãos, se não fosse o Senhor, você pode fazer qualquer coisa. Para Deus você ainda é apenas um pecador que vai para o lago de fogo. O que agrada a Deus não é a nossa própria pessoa, mas é a pessoa de Cristo que está em nós. Por isso que Ele é o nosso intercessor. E por isso Ele está junto ao Pai para interceder por nós de dia e de noite, porque tem alguém que nos acusa. Mas o único justo é Cristo. Aqui em Romanos mesmo fala que não há um justo sequer. Irmãos, nós não somos justos, mas o Cristo que está em nós é justo. E Ele nos justifica diante do Pai. Quando você se arrepende e volta para Deus, Ele vai diante de Deus e fala, Pai, eu derramei meu sangue por Ele. Eu morri por Ele. Perdoa, Pai. E Deus, então, perdoa você. Por que Ele perdoa? Por causa de Cristo, a nossa justificação, o nosso justificador. Não podemos esquecer isso, viu, irmãos? Você pode fazer o que você quiser, a nossa vida continua sendo uma vida de injustiça. Amém? Ó Senhor Jesus, Deus nos justificou mediante a redenção de Cristo e nos regenerou no nosso espírito com sua vida pelo seu Espírito. E aí então, irmãos, nós fomos reconciliados com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 11. Romanos 5, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho. Como é que nós fomos reconciliados com Deus? Mediante a morte de seu Filho. Muito mais
estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que é que nos salva, irmãos? O que é que nos faz? O que contribui para a nossa salvação completa? A vida divina que está em nós. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora reconciliação. Portanto, nós precisamos diariamente de Cristo na nossa vida para nos reconciliarmos com Deus. Amém? Está claro isso, irmãos? Glória a Deus. João capítulo 10, Evangelho. Nossa, Senhor Jesus, que tempo rápido, né? Senhor Jesus. João capítulo 10, versículo 28. Amém, Senhor Jesus. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me conhecem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará. Você está bem seguro. Você está nas mãos de Deus. Você não vai perecer. Pode passar por sofrimento, pode passar por dificuldade, mas a salvação de Deus para você é eterna. Você não vai perecer. Amém, irmãos? Você nunca vai estar sozinho. Você não vai ser abandonado pelo Senhor, porque o Senhor te conhece. Nós não conhecemos tão bem Deus, mas Deus me conhece muito bem. Certo, irmãos? O Senhor Jesus. Bom, então nós podemos passar por disciplinas. Afinal de contas, nos tornamos filhos de Deus, recebemos a vida, somos filhos de Deus. E Deuteronômio, ali em Hebreus também, fala que o pai disciplina o filho a quem ama. Amém, irmãos? Então, às vezes, a gente precisa de uma correção, porque é necessário. Mas não é porque Deus quer judiar de você. Eu vou fazer ele sofrer agora. É porque é necessário. E é isso que o apóstolo Pedro fala, se necessário. Passai por várias provas e tribulações. Se os pais normais corrigem os seus filhos, nós que somos limitados como pais, corrigimos nossos filhos, quem dirá Deus? Você acha que Deus vai largar você na mão? Vai deixar você sem correção? Vai deixar você se desviar do caminho? Deus vai buscar você sempre e vai tentar corrigir o seu caminho se você aceitar. E isso acontece às vezes por meio de provas e tribulações. Amém? Bom, o próximo estágio da nossa salvação é a salvação progressiva à nossa alma. Amém, irmãos? É o que Paulo fala ali em Filipenses: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Eu criei em Cristo, eu recebi Cristo, eu vou ficar nisso? Está bom assim? Está bom assim, irmãos? Não, não pode estar bom. Nós precisamos conhecer e chegar à plenitude, à perfeita varonilidade. Se nós ficarmos no estágio inicial, nós corremos o risco de ser como crianças, como meninos que ficam agitados por ventos de doutrina, para cá, para lá. Irmãos, nós precisamos nos aprofundar. É aquilo que fala ali, 2 Coríntios capítulo 3, né, versículo 18, 17, 18. Nós precisamos ser transformados de glória em glória. Nós precisamos contemplar Cristo na palavra, na comunhão, na oração. Nós temos que estar sempre olhando para Cristo. Se nós estivermos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, nós não vamos tropeçar, irmãos. Mas se nós desviarmos os nossos olhos na primeira pedra que tiver no meio, nós vamos torcer o tornozelo e cair. Então, nós precisamos ter essa vida de contemplar a presença, a vida, a pessoa de Jesus no nosso viver. Amém, irmãos? Amém. Senhor Jesus. Então, esse segundo estágio é a libertação do pecado. Nós vamos ser trabalhados. É o que Paulo fala em Romanos, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo fazer o bem. Por quê? Porque tem um pecado que habita em mim, é uma lei. O pecado, irmãos, é uma lei. É como a gravidade. Se eu soltar alguma coisa aqui, ela vai cair no chão. O pecado é assim, ele vai fazer você pecar.
E como se livrar dessa situação? Aí Paulo fala em Romanos capítulo 8, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos libertou pela lei do Espírito e da vida. O que é que nos liberta do pecado? É a lei do Espírito e da vida, que é superior à lei do pecado e da morte. É a única lei que vai fazer com que você vença o pecado. Amém, irmãos? Então, nós precisamos buscar o Senhor. Nós temos que desenvolver a nossa salvação. Nós precisamos da palavra de Deus. As palavras de Deus são espírito e são vida. E essa lei que é do espírito e com vida é que vai me livrar do pecado e da morte. Isso está nos meus membros. Esse corpo vai embora, irmãos. Do pó vai para o pó. Mas a nossa alma e o nosso espírito é para a eternidade. E o Senhor hoje está trabalhando na sua alma e na minha alma. O Senhor quer quebrar essa casca dura que nós somos. Uma vez o meu irmão falou, casca velha de barranco, né? Nós somos assim, irmãos. Mexe com você. Tá tudo bem, tudo sorriso. Bota a mão em você. Fala alguma coisa que você não gosta para ver como é que é a reação. Nós somos assim, irmãos. Do que nós precisamos? Da lei do Espírito e da vida. É isso que vai nos libertar dessa situação do pecado e da morte. Porque a mente posta no Espírito é vida e paz. Mas a mente posta na carne é o quê, irmãos? É morte. Ó Senhor Jesus. Irmãos, vocês estão percebendo, irmãos? Deus está fazendo tudo. Os irmãos percebem isso? Deus está fazendo tudo, irmãos. Nós só precisamos aceitar e permitir o trabalhar de Deus na nossa vida. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Amém, irmãos? É duro, é difícil, mas há um poder de Deus em nós. E esse poder de Deus é quem vai fazer com que nós, no Espírito, na presença do Senhor, na palavra de Deus, consigamos vencer as nossas dificuldades. E o resultado disso é que, dia a dia, como diz em Romanos capítulo 12, a nossa mente vai sendo transformada, vai sendo renovada pela transformação. Isso é o que foi compartilhado, é a metanoia, né? É uma mudança de mente. Irmãos, mudar de mente não é pensar só diferente, é ir para outro lado. Eu ia indo aqui nesse caminho, mas não vou mais, eu vou para lá agora. Por quê? Porque eu mudei de mente. Agora o meu caminho é um caminho de vida. Eu tenho um pastor, o bom pastor, que deu a vida por mim e não quer que eu pereça jamais. O que eu preciso fazer? Eu preciso me entregar a Ele. Olha que coisa rica, irmãos. É tão simples, não é? Você não precisa subir um monte, não precisa lutar com um crocodilo, nem com uma cobra daquelas anaconda lá na água. Você só precisa buscar o Senhor, invocar o nome do Senhor. Ler a palavra. É tão simples, irmãos, e é tão difícil, não é? Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que pela lei do Espírito e da vida, nos livrou da lei do pecado e da morte. Eu preciso de Cristo. Você precisa de Cristo? Ó Senhor Jesus, eu preciso de Cristo. Bom, então é a libertação dos pecados. E também é a nossa santificação disposicional. O que é isso, hein? É a sua disposição para ser santo. Aqui no capítulo 1 de Pedro, olha o que ele fala aqui, ó. Eu fico me imaginando de onde saiu isso, né, para Pedro falar isso. Talvez em algum momento, né? Deixa eu achar aqui. Ele fala, sede santos, como sou santo, né? 1 Pedro, é isso? Capítulo 1, versículo 16, isso. Versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. O Espírito se revelou para você. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também a vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Eu fico imaginando de onde saiu essa palavra na cabeça do Pedro, né? Acho que ele estava fazendo alguma coisa. O Senhor falou, Pedro, sede santo, porque eu sou santo. Irmãos,
nós precisamos ser santificados e nós precisamos ser santos. Amém, irmãos? Não vamos andar como andávamos outrora. Ali em Gálatas fala um monte de coisa negativa. Irmãos, nós estamos longe disso, irmãos. Nós temos uma vida nova em nós, nós somos um novo homem. Não podemos andar como um velho homem, mas andar como um novo homem que se renova, renova o seu entendimento, renova a sua mente, o seu entendimento. O Espírito é o único capaz de compreender as coisas de Deus. O nosso homem natural não entende as coisas de Deus, mas o Espírito que está em nós é capaz de nos fazer entender as coisas de Deus e o que Deus quer para você e para mim. Nós temos a mente de Cristo em nós. Amém, irmãos? Nós precisamos desenvolver essa salvação. Nós precisamos pensar na palavra de Deus, viver na palavra de Deus, em espírito, com realidade. Isso vai fazer com que a nossa vida, essa vida que a gente vive hoje aqui, nesse tempo que nós vivemos, um tempo de aflição, um tempo de sofrimento, irmãos, vai fazer com que nós não caiamos em vários tipos de tentação. Outro dia foi falado, compartilhado sobre isso, O mundo nos odeia. Mas você ama o mundo? Deus fala, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Nós precisamos amar o Pai. E se eu amo o Pai, eu honro o Pai. Amém, irmãos? Eu vou aceitar o que vem dele. Eu vou aceitar a disciplina que vem dele. Afinal de contas, irmãos, ele não é um pai natural como nós. Ele é Deus. Ele é esse pai bondoso. Pai amoroso. Eu, às vezes, sou um pai meio bravo. Mas Deus é um pai amoroso. Ó Senhor, que bom, né, irmãos? Graças ao Senhor. Bom, então, esse é o crescimento de vida, Essa transformação da nossa mente. E também, irmãos, nós precisamos amadurecer. Nós precisamos nos tornar filhos varões. Vamos ler aqui Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só a minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem realiza em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua... Quem que realiza, irmãos, em nós? Mas eu preciso permitir esse Deus que habita em mim realizar essa obra na minha vida. É a única coisa que nós temos que fazer, irmãos, é nos rendermos ao Senhor. É muito difícil a gente se render a coisas ruins, irmãos? Mas deveria ser muito fácil nos render o que é bom. Deus é bom. Quando Nicodemos fala para Jesus que ele era bom, ele falou, bom é Deus. Deus é bom. Irmãos, vamos nos render àquilo que é bom. Deus é bom. Amém? Bom, deixa eu ver se tem outro versículo. Efésios capítulo 4, versículo 13. Efésios 4, 13. Vamos ler o 12. Vou ler o 11. Ele mesmo vos concedeu uns para apóstolos, pastores, profetas, evangelistas e outros pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos o quê, irmãos? À unidade da fé. E do pleno conhecimento, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude, para que não sejais mais como meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por ventos de doutrina, pela artimanha dos homens e astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, essa vida, através da renovação da nossa mente, da transformação, da nossa santificação, essa vida vai crescer. O resultado de nós vivermos assim é que a vida de Deus vai crescer em nós. Amém, irmãos? Você crê nisso? É pela fé.
é mediante a fé. É com o poder de Deus, mediante a fé. Eu estou enfatizando muito isso, irmãos, porque é uma decisão nossa, né? Se eu quero ou não. Eu posso ser salvo, eu posso viver a Nova Jerusalém, mas eu posso não herdar o reino. É minha escolha. Eu não tenho interesse no reino. Eu não quero reinar com Cristo 1000 anos. Não vai ser muito bom. Eu vou só querer a Nova Jerusalém nas ruas de ouro. Irmãos, imagine 1000 anos. A gente vive aqui 70, 80 anos, né? Deus limitou a vida humana até 120 anos. Eu não sei se tem alguém que viveu 120, né? Atualmente. Mas a gente vive 60, 70, 80. É duro, hein? Especialmente quando vai chegando nos 60, 70, vai ficando mais difícil ainda. Imagine 1000 anos, irmãos. Dizem que a idade dos 60, 70 é a idade condor, né? Dói tudo que é junta, medula, dói tudo, né? Aí eu posso falar que é verdade, né? Senhor Jesus. É um fato, mas mesmo que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova dia a dia. Ó Senhor Jesus, então vamos amadurecer. E por fim, irmãos, nós chegamos no último estágio, que é a consumação. É a salvação completa do nosso ser. Ó Senhor Jesus. Ainda, irmãos, nós não estamos desfrutando desse item da consumação. Isso será o nosso desfrute no último tempo, quando o Senhor vier. E ele trata da nossa transfiguração, a transfiguração do nosso corpo, que está ali em Romanos capítulo 8. Também fala de nós participarmos da glória do Senhor. Fala também de nós reinarmos com o Senhor. E isso, irmãos, é uma promessa de Deus para você e para mim. Deus quer te dar um galardão. Deus quer dar um presente para você, mas não é um presentinho. Lá em Gênesis, teve um que recebeu um presentão, e os irmãos dele receberam só um presentinho. Um ficou com a porção dobrada, ficou com toda a bênção, e o resto recebeu presentes. O que você quer? Você quer um presentão, uma bênção de Deus? Ou quer só um presentinho? O presentinho vai ser lá na Nova Jerusalém. Irmãos, eu quero o galardão. Eu quero ser primícia. Esses dias nós falamos sobre isso, né? Sobre as primícias. Eu quero ser primícias para Deus. Eu quero ser um vencedor, irmãos. Eu não estou aqui para perder, não, irmãos. Eu não gosto de perder nem no ping-pong, nem na bolinha, nem no palitinho. Quem dirá perder o reino? Ah, não. Você gosta de perder? Quem é que gosta de perder? Levante a mão. Ninguém gosta de perder. Mas, irmãos, o Senhor está te preparando para ganhar. Amém, irmãos? Você quer ganhar? Você precisa seguir o Senhor. Ó Senhor Jesus. Bom, Tiago capítulo 2, versículo 25, fala assim: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé, herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam. Deus prometeu um reino para aqueles que Ele ama. Eu quero reinar com o Senhor 1000 anos. E também, como diz ali em Mateus, né? Eu quero que o Senhor, quando eu estiver na presença do Senhor, Ele fale assim: muito bom, servo fiel e prudente, entra para o gozo do teu Senhor. O Senhor confiou a você os conservos. Esse rebanho aqui, ó, é de Deus. E Deus passou para você cuidar do rebanho dele. Não é para 4 pessoas, 2 pessoas, 1 pessoa, 5 pessoas, é para todos. Nós não temos título aqui. Ninguém aqui tem título de nada. Nós não somos pastor, mas a função tem. Todos nós temos a função de pastorear o rebanho de Deus que está entre nós. É sua função, é minha função. E nós precisamos fazer a nossa parte. Porque se nós somos fiéis no pouco, Deus vai colocar sobre o muito. Que muito? São muitos irmãos, muito mais irmãos. Porque quais são os bens do Senhor? Olha os bens do Senhor aqui, ó. Talvez você não dê muito valor, né? Mas Deus dá muito valor para você. Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus.
Bom, o resultado é que o nosso corpo, então, será liberto da escravidão, da corrupção, da velha criação e levado à liberdade da nova criação. A nossa alma será libertada da esfera das provações e sofrimentos e introduzidas na esfera da glória. Apocalipse fala que ali não tem choro, não tem sofrimento, não tem dor. O que é que tem ali? A glória do Senhor. Ali em Colossenses capítulo 1 fala que Cristo em nós é a esperança da glória. Deus quer te conduzir. Hebreus, acho que capítulo 2 também, se eu não me engano, fala que Ele está conduzindo os seus muitos irmãos para a glória. Deixe o Senhor te levar. Deixe o Senhor te conduzir. Não resista ao Senhor. Não resista à palavra do Senhor. Voltando aqui em 1 Pedro, né, meu tempo acabou já praticamente. Quero voltar aqui concluindo aqui. Rapidamente. 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 5, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais. Exultar é uma alegria indizível, cheia da glória de Deus. Então você está exultando, você está extremamente alegre. Com o quê? Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para uma vez confirmada a vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo que apurado por fogo, mediante em louvor, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Eu quero ler um trechinho aqui da versão Restauração, desse referente ao capítulo, versículo 6. Ele fala aqui, na sua peregrinação, irmãos, nós somos peregrinos nessa terra. Aqui nessa terra, irmãos, é sofrimento. Nós estamos preparados para sofrer. Os sofrimentos são inevitáveis e são usados por Deus para pôr à prova e testar a fé dos crentes. Você pense na sua experiência com o Senhor. O Senhor te dá uma palavra. Uau! Ganhei muito nessa palavra. Mesmo, o Senhor vai permitir uma tribulação e vai provar a sua fé. É isso mesmo? Você ganhou muito mesmo? Ganhei. Certeza. Bom, essa fé vai ser provada. Ó Senhor Jesus, para ver se seguirão Cristo ao sofrer por fazer o bem. O que é fazer o bem? Seguir o Senhor. Os sofrimentos são usados para muni-los com uma mente contrária à carne, para que não vivam nas concupiscências dos homens, mas na vontade de Deus, para partilhem os sofrimentos de Cristo e se alegrarem na revelação da sua glória, para que sejam testemunhas dos sofrimentos de Cristo e sejam aperfeiçoados, firmados, fortalecidos e fundamentados para a glória eterna a que Deus os chamou. Irmãos, o Senhor vai nos firmar, o Senhor está nos fundamentando para a glória. Por isso é necessário passar por várias provas. E aí ele fala aqui no versículo, ele fala aqui, para que uma vez confirmada a vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo que apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Que revelação é essa? Essa que nós estamos vendo aqui, a salvação completa. Que acontecerá, nos fins dos tempos. A quem não havendo visto, irmãos, isso é tão precioso, né? Como é que eu posso amar Cristo? É só pela fé. Eu não vi Cristo, mas eu creio. Amém, irmãos? O Espírito dele está em mim. O apóstolo João fala na primeira epístola, aquilo que os nossos olhos viram, as nossas mãos apalparam, eu posso desfrutar disso no Espírito. Eu posso ver Cristo na palavra. Eu posso ver Cristo aqui na reunião. Eu posso ver Cristo nos irmãos. Eu posso tocar no Senhor. Amém, irmãos? A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com uma alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé.
a salvação da vossa alma. Então, esse versículo 5, que nós lemos em 1 Pedro, está ligado a esse versículo 9. Qual é o tempo? Qual é o tempo do Senhor? Qual é o tempo do fim? Se a gente for ver lá as profecias das 70 semanas, duas coisas tinham ali. Primeiro, é que o Senhor viria num determinado tempo. Que tempo é? Um tempo. E ali na profecia fala que completadas 62 semanas, então ele seria morto, o ungido seria morto. Isso já aconteceu? Já aconteceu. E como era esse tempo? Que tempo era esse? Era um tempo de cativeiro, quando essa profecia foi dada. Era o tempo do cativeiro. Um tempo de sofrimento. Irmãos, qual é o tempo de hoje? O que está acontecendo hoje? Que tempo nós vivemos hoje? Nós vivemos um tempo de sofrimento. Ó Senhor Jesus. Isso quer dizer, irmãos, que o Senhor logo vem aí. O amor de quase todos está se esfriando ou não? Sim. Isso é outro sinal de que a volta do Senhor realmente é iminente mesmo. Tinha o irmão que falava isso, né? A volta do Senhor é iminente, né? A volta do Senhor é iminente, irmãos. Nós vamos correr com perseverança, não olhar para trás. Amém, irmãos? Bom, aí no versículo 10 ele fala: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça. Para quem que ela era destinada? A vós outros destinadas. Investigando atentamente qual a ocasião, quer dizer, em que tempo isso aconteceria. Ou quais as circunstâncias oportunas, quer dizer, como é o tempo em que o Senhor vai voltar, a segunda vinda do Senhor. É um tempo de sofrimento. É um tempo em que o amor se esfriou. Ó Senhor Jesus. Circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que nele estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para nós mesmos que você fala o Pedro, né, dos apóstolos, mas para vós outros. Ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, porque aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelavam perscrutar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Mas isso aqui é um assunto para a próxima semana. Irmãos, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Essa salvação da perseverança é a salvação para o reino milenar. É você ser liberto, você ser livre da punição que virá depois do milênio, no milênio. Muitos ficarão aqui, passarão por muitos sofrimentos até serem aperfeiçoados. Nós temos essa graça de ser aperfeiçoado hoje, de permitir ser vencedor hoje. Nós precisamos permitir que Cristo vença na nossa vida hoje, agora, amanhã, durante a semana, porque nós não sabemos quando Cristo pode voltar para nós. Se o Senhor voltar para nós antes desse tempo, irmãos, o nosso tempo acabou. Amém, irmãos? Amém. Ó Senhor Jesus. Então vamos viver santa e piedosamente. Sede santo, porque o Senhor é santo. Amém? Vou parar por aqui. Jesus é o Senhor. Amém. Amém.
Senhor Jesus, na sexta-feira o Alexandre compartilhou que em Marcos capítulo 1, 16 e 24, o Senhor começou a pregar o Evangelho lá na Galiléia. E na Galiléia significa os desprezados, né? Nós éramos esses desprezados. E o Senhor foi atrás de nós, e cada um de nós, e nos buscou, né? E hoje, o Adilson falou, deu outro exemplo do copo sujo, né? Nós éramos esse copo sujo, né? Jogado ali na sarjeta, sem valor nenhum, mas o Senhor nos resgatou, nos regenerou, está nos justificando, está nos limpando dia a dia, pouco a pouco está limpando cada um de nós, Senhor Jesus. E Ele falou que não foi nós que decidimos, né? Foi o Espírito Santo que nos buscou, nos convenceu, né? Senhor Jesus, que até na sexta-feira aqui, quando faz a comunhão aqui, né? Pequenos grupos, né? Falamos, se hoje não quero servir o Senhor, não quero na presença do Senhor, por que eu vou querer naquele dia reinar com o Senhor? Então é hoje, irmãos, para poder reinar com o Senhor, naquele dia, nós precisamos hoje, eu não lembro a palavra, eu falo consagração, mas não é consagração, Senhor Jesus, queremos consagrar hoje, para que naquele dia, estar junto com o Senhor. E questão também, que o fato que aconteceu essa semana aqui, eu pude, Senhor Jesus, uma coisa que o Adilson falou também, estou bem seguro nas mãos do Senhor, Senhor Jesus. Ele fala que o Senhor estende a mãozinha, o Senhor não estende a mãozinha, Ele estende o colo inteiro, porque o amor dos irmãos, quando corremos lá, fomos lá rapidinho, né? Quando perdeu tudo, assim, lógico que a gente fica triste, mas eu não chorei, não desanimei, mas quando os irmãos começaram a mandar as mensagens, aí você vê o amor do Senhor, amor do corpo. Um irmão lá de Uberaba já ligou rapidinho, falou assim, irmão, o que você precisar, você manda aqui para nós ajuda você. O irmão lá de Limeira, que nem tem o contato, ligou à noite para nós assim, eu vi pela televisão o que aconteceu com vocês, a minha filha conhece vocês, a gente está aqui no relógio de oração, a gente está orando para você. Irmão, você precisa de alguma coisa? Senhor Jesus, eu pude ser muito sustentado pelo Senhor, está no colo, Senhor. Aí um adolescente mandou uma oração. Senhor Jesus, ele falou, eu não tenho nada para dar para você, o mínimo que eu podia fazer é uma oração. E ele orou ali, Senhor Jesus, obrigado, irmãos, não consigo nem falar mais. Amém, irmão. Bom dia. Irmãos, agora ficou mais difícil falar ainda, né? Mas eu quero mais agradecer todos os irmãos, sem exceção, porque nós recebemos sim, o que a Ari falou, esse conforto, foi muito, eu demorei horas para conseguir responder os irmãos que eu consegui, de tanto carinho, de tanto amor que os irmãos têm. E em momentos difíceis, é isso que nos sustentou, né, irmão? Porque, assim, como a Ari falou, eu não chorei também, foi seguir firme, mas a hora que eu comecei a ler as mensagens, aí não tem como, né? E a gente tendo os irmãos, chorar vai mesmo. Nós vamos chorar parado, né? Como, não sei se alguém chegou a fazer isso de lá, vamos pegar um balde de pipoca, né, um pote de sorvete, uma série, e ficar chorando ali, assistindo. Não, né? A realidade de Cristo que a gente tem permite que a gente chore, mas siga o caminho. A gente chora, mas está com os irmãos, né? Eu vim de uma semana retrasada, né? Que aconteceu algo muito forte na minha vida, né? Que terminou na semana passada, né? Dia 1ª, que foi a férias, né? Aqui na igreja. Foi uma coisa maravilhosa, uma experiência incrível que eu tive, né? Que eu estava guardando ela para compartilhar aqui. E agora eu só vou resumir brevemente, né? Na quarta-feira a gente chegou aqui, foi maravilhoso. Na quinta, na sexta eu já estava cansado, no sábado esgotado. Aí tinha o teatro, eu nunca fiz teatro. Aí eu falei, nossa, eu não devia ter participado hoje com os irmãos, eu devia ter ficado em casa, lendo, decorando, né?
E eu estava nervoso. Aí tem um irmãozão que, infelizmente, ele não está aqui hoje, né? Que a gente está orando por ele, que ele está com as crianças, né? Que a gente tem que orar mesmo, que infelizmente eles não estão aqui. Mas ele falou, irmãos, lembra que você está na casa 1, no meio da família, ninguém está aqui para te julgar. Sobe lá e faz, né? Que é para nossas crianças, né? E aquilo me fortaleceu e eu falei, Senhor, vamos lá cansado, o Senhor está comigo. E quando chegou aqui, eu não precisei de ajuda nenhuma, né? De bens que os irmãos colocaram naquela televisão na sexta-feira. Eu não precisei olhar nem um pouco ali. Eu conseguia, vinha tudo, o Senhor ia provendo, a palavra vinha. E depois eu chorei também, depois disso, sozinho, porque eu falei, como que pôde vir tudo isso, né? Porque não sou eu, irmão. É o corpo, é estar aqui com os irmãos, né? E esse esgotamento físico que ia dando, no domingo eu estava cansado e esgotado, mas eu falava, irmãos, que bênção é se esgotar, que bênção é não conseguir fazer, porque é nesse momento que a gente depende exclusivamente do Senhor. O Senhor ali dava força, saia, levante, fique. E acabou, já era noite no domingo, eu estava cansado, esgotado, feliz por ir para casa, mas, sabe, um sentimento assim, que pena que acabou isso. Eu queria, irmãos, é bom depender, né? E eu queria compartilhar rapidinho, que não tem muito a ver com isso, mas é que é a experiência minha, da minha vida. Irmãos, hoje a gente tem uma oportunidade muito grande, né? Eu comecei a servir no serviço da igreja, com as crianças e na portaria. E eu sinto que é maravilhoso depender do Senhor, porque até para servir ali, dá medo, deu medo, né? Mas é maravilhoso. Eu queria que os irmãos começassem a orar nesse sentido, porque eu, para tomar aquela decisão de coragem, foi muita oração. E depois uma palavra aqui que reforçou, porque eu queria, mas tinha medo. E quando eu tive essa coragem, foi maravilhoso. Depender do Senhor é maravilhoso. A gente, às vezes, precisa esticar a corda, irmão. Eu falava, não, mas não dá tempo. Se eu assumir esse compromisso, eu não vou conseguir tempo, eu vou decepcionar. Senhor, irmãos, o Senhor é maravilhoso. Ele dá a força, Ele dá o ânimo. E aí, depois que eu comecei a servir, coisas maravilhosas começaram a acontecer na minha vida. E aí, quando aconteceu aquilo lá no mercado, o primeiro sentimento que veio assim, falei, eu não vou me abalar por causa disso. Porque agora que eu entendi que eu tenho que acumular nessa vida é espiritual, não é terreno, falei, isso não vai deixar me abalar. Mas, não vou negar, abalam. E daí, vem os irmãos e conforta. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, né? E graças a Deus eu tenho os irmãos, graças a Deus eu estou aqui na vida da igreja. Obrigado pelas orações de coração, né? A gente tem, e como se não bastasse as orações, né? Os irmãos ajudam em todas as áreas da nossa vida. Eu não tenho mesmo palavras para agradecer tudo que os irmãos têm feito, tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado, irmãos. Tem palavras, ficou 2 horas compartilhando. Senhor Jesus. Irmãos, o sentimento é de gratidão mesmo, né? Contrário dos dois, eu choro muito. Falar brevemente também, né, do acidente, eu acordei com os bombeiros, porque eu moro bem perto ali, né? E ainda na cama orando para o Senhor, falando, Senhor, se for um acidente, não permita que ninguém tenha se machucado. E não parava de chegar bombeiro, eu levantei e no banheiro eu comecei a ouvir muito barulho, né? Eu achei que era no prédio onde eu moro. E na hora que eu corro na sacada, né, acreditando que era ali no prédio, dava para ver o fogo tomando toda a loja. Só invoquei, né? Mas daí acordou comigo invocando o nome do Senhor, acho que já estava acordada, mas aí ela veio até a sala e a gente chorou, irmãos, de verdade. Ficamos ali, não tinha o que fazer, não desci no mercado, não fiz nada. Ficamos lá na sala, vendo o que estava acontecendo e mandei mensagem para o Márcio. Foi isso. E o fogo foi parar
5h40 da manhã, praticamente. Nossa loja estava pegando fogo até ontem, né? Até ontem ainda tinha... Nós perdemos tudo. Aquela loja é a nossa loja principal, né? Temos mais 2 lojas no mercado, uma está sendo paga ainda, a outra, graças a Deus, pagamos esse ano. Então, assim, todo o sustento vem dali. De maneira prática, tá, irmãos, quero passar para vocês, assim... Ó Senhor Jesus, muita gente pergunta, então vou falar aqui se a gente tem seguro. As seguradoras não fazem seguro para o Mercadão. Poucas lojas têm. Graças a Deus a gente ainda tem um seguro muito simbólico do Banco Sicoob, que ele ofereceu para nós esse ano, e esse ano nós fizemos. Então, é algo que, se a gente receber, nos ajuda bastante, né? Todos os nossos colaboradores estão lá também. Ore por eles, irmãos. Estão tão perdidos quanto nós, né? A gente não tem informação nenhuma ainda de prefeitura, de nada. Vai ter a primeira reunião amanhã. Então, eles estão com a gente, eles oram por nós, são cristãos. Camila, obrigado. São cristãos, assim como nós. Então, ore por eles. Recebi uma carta tão linda de uma filha da colaboradora, que é de emocionar, irmãos, cuidando de nós, assim como o adolescente orou ali. Estão orando por nós também. Tá bom, irmãos? Eu tentando passar um pouco de maneira prática, porque muitas perguntas e a gente não consegue responder a todos, né? Então, essa questão do seguro, mas nós perdemos tudo, irmão, tudo. Mas o que fica para mim hoje aqui, o Adilson leu na mensagem, 1 Pedro 1,6, oh, meu Deus do céu. Nisso exultais, ficais alegres, né? Vamos ficar alegres. Amém. Ó Senhor Jesus, embora no presente, por breve tempo. Então o Senhor já determinou que é um breve tempo. Amém. E hoje aqui, irmãos, confesso que eu fiquei muito emocionado na hora das ofertas, não esperava isso. Muita gente ligando, pedindo Pix, a gente está meio que recusa isso ainda, né? A gente quer guardar os recursos, a gente quer entender o que vai acontecer. O Xane perguntou para mim o que eu preciso. Eu falei, eu não sei ainda o que eu preciso. A gente não tem ideia do que eu preciso, eu não sei o que vai acontecer. Então, acredito que essa semana a gente vai ter mais informações, a gente vai conseguir caminhar melhor. Embora no presente e breve tempo, se necessário, eu entendo que é necessário, irmãos. Eu entendo. E agradeço ao Senhor, porque nesse momento eu estou com a igreja, estou sendo suprido de todas as formas. Serás contristados. Confesso que eu estou triste, sim, irmãos. Eu estou triste, mas não estou abatido, não estou derrubado, não estou murmurando, pelo contrário. Eu olho para o Senhor e agradeço pela vida da igreja, por estar experimentando de maneira prática a vida da igreja. Amém. E as provações, elas são para me provar, não para me desaprovar, não para que eu perca, né? Salvação não é isso. Pelo contrário, é que o Senhor, Ele espera mais de mim, Ele está me provando, mas é para me aprovar. Eu tenho isso no meu coração e agradeço, irmãos, a toda a igreja, a todo o cuidado em oração. Continue orando por nós. Se estamos de pé hoje aqui, é porque estamos sustentados pelas orações dos irmãos. Não é por força minha, Senhor Jesus. Amém, irmãos. Obrigado. Muito obrigado a todos. Amém, irmãos. Eu sou bem tímida. Eu lutei de vir aqui, mas eu quero agradecer as orações, isso que tem nos sustentado, por cada gesto. Eu também fui pega de surpresa na oferta. Agradeço aos irmãos. Ali em Uberaba, a gente tem desfrutado bastante da palavra, né? Mas aí o irmão Miguel falou uma coisa ali, que foi ali na mensagem de Jó, né? E aí ele falou assim que Deus, antes de ele dar a prova para nós, ele dá a matéria, né? Um aluno, para ele fazer a prova, ele estuda a matéria antes, né? Aí ele vai bem ou ele fica de recuperação, né? E aí, quando tudo isso aconteceu, eu lembrei dessa palavra, sabe? Que Deus já deu a matéria para nós. Nós desfrutamos já da palavra, nós temos desfrutado. E agora vem a prova. Até eu falei assim, eu não quero ficar de recuperação, Senhor. Eu quero passar.
Mas eu quero agradecer, porque isso tem nos dado força. Foi ali naquela banca que eu aprendi a invocar o nome do Senhor, né? Eu trabalho lá há mais de 20 anos. Quase todo o nosso sustento vem de lá, tem do Ari, mas a maior parte é tudo de lá, né? E ali eu entrei solteira, namorei, conheci o Ari ali, noivei, casei, tive meus filhos ali, né? E, enfim, pega a parte financeira, mas pega muito mais emocional nosso, né? Mesmo aquela banca não sendo minha, eu tomo conta dela. Eu sou uma pessoa que ganho só por comissão, então se eu não vender, eu não ganho. Então, graças ao Senhor, irmãos, por tudo, pelo carinho dos irmãos. Que nem o Márcio falou, fiquei tempo para responder, ainda tem bastante gente mandando mensagem, clientes, amigos, conhecidos. E que o Senhor abençoe cada um de vocês, irmãos. E lembre também dos nossos vizinhos de banca. Muitos são irmãos em Cristo, também têm sofrido bastante, com bastante funcionário também. Que o Senhor possa fazer o melhor para cada um de nós, né? E vamos perseverar. Porque graças a Deus que a gente pode invocar o nome do Senhor. Não perdemos isso, né? Isso é um privilégio poder invocar o nome do Senhor. Aonde a gente estiver, em toda e qualquer situação, né? Senhor Jesus, que nome precioso. Amém, irmãos. Amém. Irmãos, a gente ouve a palavra, né? Muitas vezes, mas às vezes há um ponto brilha para a gente, né? Eu estou aqui para compartilhar um ponto que, para mim, hoje, por tudo que teve nessa reunião, irmão, tem um significado especial, que é esse termo aqui, o fim da vossa fé. Eu nunca pensei isso, irmãos. Quando que é o fim da fé? Certamente não é o tempo presente, porque o tempo presente nos reserva sofrimentos, né? Em que a gente precisa mais do que nunca dessa fé. Mas hoje o irmão Adilson, no compartilhar, deu essa resposta. O fim da fé, irmãos, é a salvação completa das nossas almas. E isso me encheu de esperança, irmãos. Hoje é o tempo da gente usar todos os recursos, tudo que a gente tem na vida da igreja, as reuniões, as orações, para exercitar nossa fé. Para que a nossa fé possa nos fazer passar por momentos como esses que os irmãos passaram e que a gente sentiu também, né? Mas tem um outro versículo, irmãos, que eu também queria compartilhar, de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, que diz: agora, diante de tudo que acontece, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. E é o que a gente tem experimentado, irmãos. O amor de Deus incondicional por nós em todas as situações e o amor entre os irmãos. Que maravilhoso, irmãos, que é isso que a gente tem na vida da igreja. Como a gente pode doar amor e recebe amor dos irmãos. Hoje é necessário a fé. Não é tempo do fim da fé. A gente não completou a jornada para a salvação completa. Mas o amor de Deus, irmãos, que permanece por toda a eternidade, a gente já experimenta hoje. E isso que faz valer a pena tudo que a gente passa nessa terra, irmãos. O amor dos irmãos, o amor de Deus por nós. E isso nós vamos ter por toda a eternidade. Em plenitude. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Onde mais, irmãos, a gente poderia ter isso, né? Esse cuidado, né? Onde um sofre, todos sofrem, né? Eu mesmo nervoso, eu senti muito dos irmãos, né? Aí eu lembrei de 2 Coríntios, do 7 ao 9, né? Que fala: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados,
abatidos, porém não destruídos. É isso. Que vocês recebam isso, porque é dessa forma mesmo. Vem aquela aflição, mas também sentimos o cuidado do Senhor e através dos irmãos, né? Que Deus abençoe vocês e todos os irmãos também que passam por uma tribulação, né? Porque aqui na igreja a gente tem cuidado, né? Na vida da igreja. Nosso Senhor Jesus. Aleluia! Bom, irmãos, temos alguns avisos e gostaríamos que os irmãos ainda prestassem atenção. Queria falar desse livrete aqui, Louvor. Irmãos, esse livrete é de grande ajuda para todos nós. Aqui, só para dar um exemplo, o louvor é a obra mais elevada que os filhos de Deus levam a cabo. Você já ouviu falar isso? Você já pensou assim? Precisa ler esse livrete aqui. A expressão suprema da vida espiritual de um santo é o louvor que rende a Deus. Então, é um livrete fácil de ler, né? Não é um grande livro, mas é fácil de ler, mas pode trazer muita ajuda para os irmãos. E também esse livro, A Fé Cristã Normal, ambos são de autoria do irmão Watchman Nee, está à disposição dos irmãos. A partir do sábado que vem, nós vamos começar a ver o sentido da vida, ou a fé cristã normal, que é baseado nesse livro, mensagens baseadas nessas palavras. Então, os irmãos podem acompanhar também lendo esse livro aqui. Vai dar bastante respaldo para a vida cristã. Amém, irmãos? Aleluia. Amanhã nós vamos ter uma reunião aqui dos irmãos de serviço, e a reunião vai ser presencial. Então, queria reforçar para os irmãos de serviço, amanhã a reunião às 19h45, e os irmãos devem vir para casa 1. Depois nós vamos ter alguma coisa, um chá, né? Um chá, um café, um leitinho queimado, né? Leitinho queimado, para os irmãos, umas bolachinhas e tal, para a gente ter um pouco mais de comunhão também. Então, esse aviso para os irmãos. Os jovens hoje vão ter reunião às 17 horas na casa do Adilson e da Aldete, a Rua do Rosário, 1682. E o tema é Agora os meus olhos te veem. O que foi, Titão? Compartilhe conosco, Titão. Amém. Depois vocês perguntam para o Titão, porque está rindo tanto assim. Tá? Amém. Então, agora a irmã Odete tem aviso também para as irmãs, né? Ajeita aqui. Irmãs, eu gostaria de ler com vocês. Deixa, apareceu. Todas as irmãs, vamos ler juntas esse convitinho? Festa do amor, oração e comunhão. Desculpa, irmãs. Não vi. Festa do amor, oração e comunhão, dia 4 de agosto de 2025, às 19h30. Será na casa 1. Não. Perdão. Será na casa 1, não perca. Eu não sou acostumada com isso. Mas então, é oração e comunhão. Diante de tudo que nós estamos vivendo, diante de toda essa palavra, da situação pessoal de cada um dos irmãos, nós temos mais do que motivos para orar. Então, eu queria convocar essas guerreiras de oração para nos juntarmos dia 4 aqui. Depois temos comunhão, ficamos à vontade, tomamos um lanchinho, para nos fortalecer para essa batalha que a cada dia nos vem. E também quero aproveitar para dizer para as monitoras que as cópias dos textos que nós vamos ler a partir do dia 4 já estão comigo ali no espaço da biblioteca. Amém. Amém. Agora vamos passar um vídeo para os irmãos também, com relação a...
com tanto amor. Agora confiram algumas fotos de... Oi, pessoal. As férias com Jesus foram incríveis. Obrigado a todos que participaram e serviram nossas crianças com tanto amor. Agora confiram algumas fotos desse momento especial. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Meninos, quero a todos ensinar o que fazer, o que falar. Ele nos dá uma boa lição. Jesus ama os pequeninos, meninas, meninos. Quero a todos ensinar o que fazer, o que falar. Ele nos dá uma boa lição. Que seja o teu falar, sim, sim, não, não. É simplesmente sim, sim. Que seja o teu falar, sim, sim, não, não. Quem sabe pode cantar. Teu coração. Jesus ama os pequeninos, meninas, meninos. Quero a todos ensinar o que fazer, o que falar. Ele nos dá uma boa lição. Jesus ama os pequeninos, meninas, meninos. Quero a todos ensinar o que fazer, o que falar. Ele nos dá uma boa lição. Que seja o teu falar, sim, sim, não, não. É simplesmente assim. Que seja o teu falar, sim, sim, não, não. Guarda no teu coração. Que seja o teu falar, sim, sim, não, não. É simplesmente assim. Que seja o teu falar, sim, sim, não, não. Guarda no teu coração. Amém. Então, alguns querem que faça férias com Jesus em dezembro, né? Mas a gente tem certo que daqui a um ano, né? O ano que vem a gente vai fazer de novo. Não sei como é que vai ser em dezembro, mas vamos orando, né? Vamos orando, vamos entregando tudo ao Senhor. O Senhor nos abençoou esses dias, né, irmãos? O Senhor tem abençoado a sua igreja. Então, eu queria também lembrar os irmãos que dia 5 a 7 de setembro, nós vamos ter aqui em Piracicaba um evento com adolescentes e jovens. Não sei se podemos chamar de vida saudável, de conferência, mas é um evento para adolescentes e jovens, de 5 a 7, sexta, sábado e domingo. E precisamos abrir casas para hospedagem. Então, os irmãos que podem hospedar, podem falar com o Paulo Baldi. Não sei se ele está aqui hoje. Já foi? Bom, pode procurar os irmãos da hospedagem. E também os demais serviços vão ser muito necessários, todos os serviços estarem funcionando. Alimentação, limpeza, recepção, música, som, enfim. Toda a igreja vai se envolver com esse evento para darmos uma palavra, um viver saudável para os nossos adolescentes e jovens. Amém? Então, desde já, nós pedimos o quê? Primeiramente, oração. Vamos orar por isso, então. Amém, irmãos? Vamos encerrar a reunião, vamos fazer uma oração. Ó Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, por esse ajuntamento. Senhor, nós queremos prosseguir firmes no Senhor, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o Senhor Jesus. Senhor, abençoa toda a tua igreja, abençoa a nossa semana.
Senhor, nós dependemos de Ti em todas as coisas. Queremos sempre invocar Teu nome, desfrutar da Tua presença, desfrutar da Tua palavra santa. Senhor, que a Tua palavra faça rica morada em cada um de nós. Abençoe os irmãos, Senhor. Guarda todos os irmãos, guarde as famílias. Senhor, prepara todas as coisas, prepara esse evento de setembro. Nós queremos dar boas-vindas a toda a nossa micro-região, os irmãos que virão para cá, para desfrutarem da Tua palavra. Ó Senhor Jesus, nos abençoe, Senhor. Nós precisamos de Ti. Obrigado, Senhor Jesus. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor.